graça. Quero ler aqui um texto da palavra do Senhor, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Bom, como vocês já são cientes, nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito de leitura bíblica. Eu fiquei na incumbência de ler o Evangelho de Lucas. Cara, o que eu posso falar do Evangelho de Lucas? Às vezes a gente tem a impressão que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são iguais, mas na verdade eles são bem diferentes. E fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, eu pude observar que o Evangelho de Lucas é o que mais mostra o lado humano da vida de Jesus. Por exemplo, é o livro que mais fala da infância dele, é o livro que nos mostra os sentimentos humanos manifestos no Filho de Deus. Nós temos também, observei também, que esse evangelho mostra por muitas vezes Jesus se retirando do meio da multidão para fazer seu devocional, para fazer a sua vigília, a sua consagração a Deus, como qualquer outro ser humano necessita de fazer. Então foi muito massa poder olhar para esse evangelho com essa ótica, esse ponto de vista, e entender o lado humano de Jesus manifesto, como já disse, nesse evangelho. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o Jesus homem e o Jesus Deus, cara, pode ler o Evangelho de Lucas. Você vai conseguir se identificar com a pessoa de Cristo nesse Evangelho. Eu também fiquei de ler este livro aqui, Os Caçadores de Deus. Tommy Tenney é o escritor e a editora é a Dynamo. O que eu posso falar para você desse livro? Esse livro é um livro que nos vai falar sobre a presença de Deus, a diferença da presença de Deus e a manifestação de Deus. É um livro que nos vai falar sobre a unção e sobre a glória de Deus. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que ele vem confrontando muito da nossa liturgia, muito do que fazemos nos nossos cultos temáticos, cultos cronometrados. E muitas vezes a gente faz um culto temático, cronometrado, tudo corre bem, a gente vai para casa como líder, como pastor, como dirigente, satisfeito. Só que nem sempre o culto que nos agrada é o culto que agrada a Deus. E o culto não foi feito para nos agradar, o culto foi feito para agradar o coração de Deus com a nossa adoração. Então é um livro que nos vai tirar da nossa zona de conforto a respeito da nossa liturgia. E a ideia desse livro é falar sobre homens que tiveram uma sede insaciável pela presença do Senhor, pela busca de um avivamento. Então sim, eu indico, principalmente obreiros, dirigentes de igreja, pastores. É muito interessante se você puder adquirir esse livro. Adquira, não é um livro para você ler e simplesmente colocar na estante. Eu estou com esse livro emprestado de um pastor amigo meu e confesso que não vou devolver agora. Quero absorver muita coisa que eu li aqui. Tenho tirado algumas mensagens para a minha vida e para a igreja que eu pastoreio. Então, de fato, eu indico sim a leitura desse livro, Os Caçadores de Deus. Para o propósito desse mês, eu estarei lendo Quem Me Roubou de Mim, Padre Fábio de Mello, editora Canção Nova. Esse livro foi que me indicaram. Então vamos ver qual é a proposta aí, Quem Me Roubou de Mim, Padre Fábio de Mello. Eu tenho que, no final dessa semana, dar uma palestra a respeito de criacionismo e evolucionismo. Eu estou com o livro do Silas, valeu Silas, já está com um bocado de tempo. Darwin no Banco dos Réus, da editora Cultura Cristã. O escritor é Philip Johnson. Esse cara simplesmente é formado, é PhD, formado em Harvard. É só isso. E eu quero saber qual é a proposta desse livro, qual é a ideia desse cara. E depois eu vou estar fazendo algum comentário. Valeu, galera. Bom, meio antes que o pastor Júlio falou, eu também fiquei de ler 2 livros. Eu li o livro de Daniel Wernick, O Dia de Abesta, da editora Gregory. Ele é um livro muito bom, que tem muitos conteúdos. E o Daniel, ele é um cara que ele explica muito bem sobre numerologia bíblica, sobre simbologia profética e atual, no caso, né, as coisas que estão acontecendo atualmente. Ele explica muito bem, vale a pena a gente ler, até porque são explicações coerentes. Ele não deixa a desejar em certo ponto, na verdade. Ele explica muito bem essas coisas e me chamou muita atenção esse livro. E para quem gosta de escatologia, é um livro que eu indico. Daniel Wernick, O Dia de Abesta, da editora Gregory. E leitura bíblica, eu li Êxodo. É um livro que relata a saída do povo hebreu do Egito, onde após eles saírem do Egito, eles passaram um certo tempo no deserto,
sofreram algumas coisas lá, mas só que Deus sempre estava com eles. Deus durante o dia mandava uma nuvem para os proteger do sol, e durante a noite uma coluna de fogo, a todo tempo cuidava deles, e até mesmo a questão de alimento, essas coisas, Deus mandava o maná para eles. E como leitura esse mês agora, eu vou ler Bom Dia Espírito Santo, Benihim, escritor Benihim, da editora Bom Pastor. É um livro que já me indicaram também outra vez, mas só que nunca me deu essa vontade de ler. E agora, depois do propósito, achei de fato que ele poderia entrar nesse propósito. E como leitura bíblica, eu vou ler Lucas, e espero adquirir o máximo de conhecimento nessa leitura. E também tem a questão do atraso, né? A questão do atraso, que nós atrasamos porque esse propósito é para durar um mês. E passamos um pouquinho, acho que passamos uns 8 dias. Eu queria até pedir desculpa em relação a isso, até porque aconteceu algumas coisas, eu tive que mudar, estudar fora. O pastor Filho também. Agora o pastor Filho está estudando também, está na correria dele. Pode ser que a gente às vezes passe uns 2 ou 3 dias, mas só que a gente vai tentar ao máximo entregar no prazo correto, entendeu, galera? Bom, galera, vale a pena sempre lembrar que a nossa ideia com esse propósito não é a crítica, não é a polêmica, até porque não somos escritores e nem críticos, né? Eu sou estudante de história e estudante de jornalismo, mas a nossa ideia aqui é o crescimento e a edificação. E fique à vontade para nos indicar um livro, fique à vontade para questionar ou perguntar alguma coisa a respeito do que nós estamos lendo. E é isso aí, persiste em ler. Persiste em ler, galera. Persiste em ler, galera. Valeu, é isso aí, falou, um abraço, Deus abençoe. Compartilhe e curta.